E ele dorme no barco, ele acorda e diz: homens de pouca fé, e manda que as águas silenciem. Kyrios, Adonai, expressões que eram aplicadas apenas a Deus e Senhor. Senhor era uma expressão aplicada apenas a Deus. E Deus é aquele que tem autoridade, poder e domínio sobre todas as realidades, sobre a natureza, sobre as doenças e sobre o demônio, sobre o pecado também. Ontem Jesus dá ordem aos ventos, ele anda sobre as águas, e hoje ele expulsa os demônios. No Antigo Testamento você não vai ver muito a presença do demônio, pouquíssimo. Me recordo agora só no livro de Jó. Mas você não vê a presença do demônio do Antigo Testamento, mas do Novo sim. E logo no começo da vida pública de Jesus, ele é tentado pelo demônio. Tentado, mas ele vence. Então a realidade do demônio, que é uma realidade de que o mal é uma pessoa, certo que Santa Catarina de Sena, no diálogo com Deus Pai revelava para ela que tem pessoas que são piores do que demônios, mas pela escolha da liberdade humana. Mas o demônio existe, o demônio é uma pessoa, e ele é o inimigo de Deus. Aí a pergunta é: mas se Deus é amor, se ele quer o meu bem, porque ele permite que os demônios existam e nos tentem? Qual é a resposta para isso? Providência de Deus. Paulo, providência de Deus, providência de Deus. Algum cabelo da nossa cabeça cai, que não seja da permissão de Deus? Então tudo que nos acontece, tudo que acontece, é permissão de Deus. E por que o demônio existe e por que Deus permite que ele nos tente? Alguém pode dizer? Para que a gente se esforce e a gente aprenda a amar o Senhor e a confiar nele. Porque se ele é Senhor e o mal é uma realidade que entra no mundo pelo pecado, Jesus permite que ele nos tente para que nós possamos, no exercício da luta contra o mal, contra as tentações, vencê-lo com ele ao nosso lado, porque ele que nos dá força, ele que nos liberta do mal e do pecado e do demônio e da sua atuação. A gente aprende a amar mais a Jesus, a confiar mais nele. Que coisa maravilhosa! Na minha luta contra o mal, eu aprendo a amar mais a Jesus, aprendo a confiar mais nele, porque o demônio tem poder dado por Deus, porque é criatura. E uma coisa interessante que o demônio acontece, como ele é o pai da mentira, ele tenta criar uma dinâmica e uma realidade de igualdade entre ele e Deus, quando a realidade é que é o contrário. Deus está em cima e ele está abaixo. E hoje Jesus quer, com essa passagem, dizer para você hoje algumas coisas. E eu queria dizer para vocês também algo que hoje o Espírito Santo me tocava quando eu estava preparando a pregação. Me lembrava de Santo Antão e me lembrava de Padre Pio. Santo Antão, eu nasci no dia de Santo Antão. Santo Antão morreu no dia 17 de janeiro de 356. Eu nasci no dia 17 de janeiro. Então Santo Antão é o santo do dia em que eu nasci. Alguns santos têm uma história de permissão de Deus para combate contra o demônio. Santo Antão abriu mão de todos os bens, abriu mão da vida e foi viver no deserto, no eremita, no eremitério, numa caverna. E ele era tentado constantemente pelo demônio. Por quê? Porque ele tinha aberto mão de poder e de ter. Ele não tinha nada, confiava em Deus. E ele era muito tentado. E ele teve uma certa feita que ele entrou em luta corporal com os demônios e apanhou tanto que os demônios o deixaram quase para morrer. Os discípulos de Santo Antão levaram ele, trataram-no, e ele disse: eu quero voltar para o deserto. E voltou. Quando ele entra na caverna, os demônios em cima dele dão, desculpa a expressão, uma camada de pau. E ele pedindo que Jesus viesse ajudá-lo, e ele na luta contra os demônios, na luta, os demônios batendo nele. Aí num determinado momento, um clarão ilumina a caverna de Santo Antão, e Jesus entra e os demônios fogem. Aí Santo Antão fala para Jesus:
Senhor, por que você não me ajudou logo no começo? Aí Jesus olha para Santo Antão e disse: eu queria ver você lutar. É assim que o Senhor faz conosco. Eu estava com você desde o início, mas eu queria ver você lutar. É isso que Ele espera de nós. Deus não é um pai que infantiliza a gente até a idade adulta, não. Eu bichinho pequenininho. A gente diz isso quando nossos filhos são crianças. Quando eles crescem, temos que tratá-los como adultos. Temos que educar nossos filhos para que eles cresçam como adultos responsáveis. Deus trata a gente assim. Ele não passa a mão na cabeça da gente, não. Ele respeita a nossa liberdade, mesmo sabendo que Ele vai meter a cara na parede para aprender com aquela lição. Ele quer ver a gente lutar, mas Ele está conosco. Padre Pio tem uma frase que eu escutei hoje, não sei se é dele, eu procurei pesquisar, é atribuída a ele, que ele dizia o seguinte: se os demônios fossem visíveis, eles impediriam a luz do sol. São mais numerosos do que a areia do mar. Então essa é a realidade que eu quero dizer para vocês hoje, que existe e que Deus permite. Próxima coisa, o poder dos demônios na nossa vida é determinado por Deus. Quando é que a ação dos demônios acabará? No juízo final. Eles não poderão mais nos atormentar, nem poderão mais nos tentar. É um tempo determinado pelo próprio Deus. E depois eles ficaram no tormento eterno, que é o inferno. Os demônios ficaram no tormento eterno, que é o inferno. Mas enquanto há um mundo real, com pessoas vivendo, nós seremos atormentados por eles e tentados por ele. E aí São Tomás de Aquino perguntou: mas por que Jesus... Vamos pegar o Evangelho novamente, por favor? Peguem o Evangelho. O que é que os demônios falam para Jesus? O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? O antes do tempo é exatamente esse tempo determinado por Deus, pelo qual os demônios vão tentar a humanidade, até o juízo final. Mas tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. O que significa isso? Que além do poder dos demônios ser delimitado pelo próprio Deus, Jesus pode, caso peçamos, impedir que os demônios nos atormentem antes do tempo. O Papa Leão XIII estava celebrando uma missa, ou estava num evento, eu não me recordo disso, mas as pessoas perceberam que o semblante dele se transformou. Ele ficou impávido, ele ficou atônito, com os olhos esbugalhados, e saiu, e se recolheu. E depois de um tempo, ele volta com a oração que todos nós conhecemos. Vamos rezar? São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós precipitai-vos a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder a alma. Essa foi a oração que o Papa Leão XIII formulou e que nós usamos no combate. Significa que além do tempo determinado por Deus para que os demônios nos atormentem, Jesus pode agora impedir que os demônios lhe atormentem. Ou você acha que na hora que você vem para cá, aqui não está peneirado de demônio para dispersar, para fazer você pensar em outra coisa, para você ficar com sono, que lhe impedem de querer estudar, de querer trabalhar, de confiar em você mesmo, de começar uma dieta, de pedir desculpa, de fazer coisas que são para o seu bem. As coisas que são para o seu bem não são só coisas sagradas, não. São coisas ordinárias, mas são para o seu bem. Eu me lembro que agora, quando eu pregava no EJC, para os jovens lá de Fátima, eu dizia: a coisa mais maldita que um jovem pode fazer para ele, para a sua família, é não estudar. E é verdade. É verdade. Não estude não, seja preguiçoso para você ver uma coisa. É uma coisa que você tem que fazer quando você é jovem, quando não há consciência das coisas, mas vai determinar a sua vida e da sua família todinha a preguiça de estudar. Me recordo agora disso, o Espírito Santo está dizendo: quem sou eu para não obedecer ao Espírito Santo?
Eu estudei com pessoas que tinham condições sociais melhores do que as minhas, iam de carro para o colégio, tinha tudo do bom e do melhor. Depois de um tempo viraram mendigos, porque eram preguiçosos, porque não estudavam. Andrés, que está aqui, nunca me deu trabalho para estudar, não. Os meninos eu tenho que ficar na cola. Eu era duro, rígido mesmo, porque eu não queria que com eles acontecesse essa coisa que eu vi com colegas que aconteceram, que tinham tudo e que desprezavam. Isso é o demônio, porque o demônio vive nos túmulos. Os homens não saíram dos túmulos, e ele quer nos levar para o túmulo, para a morte, já aqui agora, para que a gente se envergonhe da gente mesmo, para que a gente caia na tentação. Hoje, eu já sei que quando alguém me chama para pregar, que eu aceito, já começa o direito. Todas as tentações vocês podem pensar e imaginar. Quando eu quero fazer uma penitência, vem doença, vem má notícia, vem não sei o que, tudo se levanta para tirar de mim a concentração, a alegria, o amor de pregar o Evangelho, de ser canal da graça para vocês hoje. E quando o Senhor permite que eles entrem na manada de porcos, olha que coisa maravilhosa tem para nós hoje, Rafaela. O demônio não tem poder. Porque se ele tivesse poder, não pedia permissão a Jesus para entrar na manada de porcos. Uma manada de porcos. E a gente dá a ele um poder que ele não tem sobre nós. Mas somos nós. E hoje o Espírito Santo diz para você que ele lhe dá a força, a unção, a autoridade para dizer ao demônio, porque o Espírito que estava com Jesus, que fez com que ele dissesse: cala-te, ide, é o mesmo que está em você. Pelo batismo, pela crisma, você pode dizer ao demônio da preguiça, da raiva, todos os demônios que lhe atentam, da inveja: cala-te. Mas busque a oração, busque os sacramentos, busque a Eucaristia, a confissão e busque Nossa Senhora. Você sabe por que Jesus chamava Maria de mulher? Os protestantes dizem que ele não tinha tanta consideração pela mãe dele que chamava de mulher. Porque no Gênesis foi profetizado que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quando Jesus chama Maria de mulher, é para dizer que ela era aquela que foi proclamada como a que esmagaria a cabeça da serpente, e não por maltratar Nossa Senhora. Em todos os exorcismos do padre Gabriel Amor, muitos diziam que o demônio tem ódio de Nossa Senhora e tem medo dela. Porque aonde ela está, os demônios fogem. Nossa Senhora, o terror dos infernos. E que essa palavra de hoje possa nos dar a certeza de que, primeiro, o poder do demônio sobre as nossas vidas é limitado. Segundo, que este poder que é dado por Cristo pode ser cortado agora na sua vida, se você buscar Jesus. E para que você possa amá-lo e confiar mais que ele tem o poder e dar a vida para você. Eu vim para que todos tenham vida, e vida e não nos túmulos.